Voltando a falar agora da hipótese de defesa de mérito, né? Mais uma espécie de defesa que o réu deve contemplar na sua contestação, né? A defesa de mérito, pessoal, nada mais é do que a própria relação jurídica de direito, é atacar de direito material, é atacar a própria constituição do direito material do autor por meio da ação, por meio do processo, tá? Então, contrariar, em outras palavras, é o réu contrariar, é o réu contestar os fatos alegados pelo autor na petição inicial, os fatos constitutivos do direito do autor, né, que levariam ali o reconhecimento do direito do autor pelo juiz, ou é atacar o próprio direito reclamado pelo autor na petição inicial, tá? Então, quando o réu faz uma alegação de mérito, ele traz uma defesa de mérito na contestação, ele está refutando, ele está contestando, ele está contrariando os próprios fatos alegados pelo autor na inicial, dizendo lá que o fato alegado não é verdadeiro, né, que o autor ele falseou com a verdade dos fatos, conforme será provado no decorrer do processo, né? Ou ele vai argumentar a própria consequência jurídica daquele fato. Ele não vai nem negar o fato, ele pode até reconhecer o fato como verdadeiro, né? Mas, porém, o direito reclamado pelo autor na petição inicial é que ele contesta, dizendo então que o fato é verdadeiro, mas o autor não tem o direito, né? Aquela consequência jurídica advinda da sua alegação feita na petição inicial, advinda daquele fato alegado na petição inicial, esse é que não existe, né? Não merece então o reconhecimento pelo juízo, tá? Através das defesas de mérito, busca-se o quê? O reconhecimento então, a rejeição, né, do pedido do autor e a improcedência desse pedido, né, a improcedência do direito, né, reclamado por meio da petição inicial. Tá? Então é o juiz rejeitando a pretensão e julgando a ação improcedente, dizendo que não procede aquele reclamo, né, feito pelo autor na petição inicial. Tá? Ainda sobre a defesa, então, defesa de mérito, falamos de procedência ou improcedência. Sentenças de mérito, falamos de improcedência ou procedência, como já tivemos oportunidade de comentar, né? Diferente das sentenças sem análise do mérito, que o juiz não chega a adentrar ao ponto central da discussão, dizendo se procede ou não aquele pedido do autor, né? Dizendo se então a ação é procedente ou improcedente. Tá? Ele extingue antes disso e por isso o feito é extinto sem a resolução do mérito, sem o juiz resolver de maneira definitiva a lide. Aqui não, tá? Então, na defesa processual, o réu vai requerer a extinção do processo sem julgamento do mérito, né? Quando o juiz acatar essa defesa. E na defesa de mérito, o réu ele requer na contestação a improcedência do pedido do autor, né, que o juiz então julgue improcedente aquele pedido trazido na petição inicial, tá? A base legal, a fundamentação das defesas de mérito. A defesa de mérito ela está fundamentada no princípio da eventualidade, né, de que isso está previsto no 336 do CPC, tá? Então a defesa de mérito não como acontece com a defesa preliminar. Temos um dispositivo específico trazendo um rol, né? As defesas de mérito, elas podem ser as mais variadas possíveis, vai depender do direito material que está em jogo, né? Nós temos uma infinidade de direitos obrigacionais, direitos reais, direitos de família, né? Direitos sucessórios, né? Direitos oriundos de leis esparsas. Então, nestas hipóteses, temos aí uma infinidade de defesas de mérito que vão poder atacar a própria constituição dessa gama, dessa variedade de direito material, né? Então, sabemos que poderemos atacar o fato e a questão da consequência jurídica
desse direito material alegado na petição inicial. Tá? Então, embora não exista um rol, um artigo que traga um rol de hipóteses de defesa de mérito, como acontece lá no 337, como a gente encontra no 485 e no 330, né, do CPC, a base legal, o fundamento para as defesas de mérito se encontram então no 336, que fala do princípio da eventualidade, de que o réu deve trazer todas as defesas na contestação, né? O 336 ele diz: incumbe o réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, né? E aí, trazendo as provas que pretende produzir. Então, a defesa de mérito, todas as alegações de mérito, elas devem ser trazidas na contestação. Tá? Então, o autor vai, se ele, vamos, né, naquele exemplo que a gente usa da batida de veículos, né? Ele vai então poder, e esse exemplo eu trago mais à frente quando comento também a respeito do reconhecimento da defesa direta, né? Mas ele poderia trazer defesas processuais, questões processuais para alegar na contestação de uma ação aí de batida de veículos, né? Poderia trazer questões processuais, né? Como uma ilegitimidade de parte, uma alegação de ilegitimidade de parte, uma alegação de incompetência de juízo, né? Ele poderia trazer essas matérias aí na sua defesa processual, pois ele poderia alegar a própria prescrição ou decadência do direito, né? Poderia dizer que já prescreveu o direito do autor de ingressar com essa ação, pois o acidente já ocorreu aí há vários anos. Vamos imaginar, as ações de reparação têm um prazo prescricional de 3 anos para que sejam ajuizadas, então a ação posteriormente ajuizada poderia ter uma alegação do réu de que já estaria prescrito o direito do autor, né, de entrar com essa ação. Essa defesa na contestação seria uma defesa prejudicial de mérito, e nas defesas de mérito ele traria todas as defesas nessa contestação, né? Então, não só processual, acreditando que o processo seria extinto sem julgamento do mérito, ou só a defesa, eu tenho uma tese de prescrição, essa tese é boa, é forte, né? Eu vou alegar só prescrição, não vou trazer mais defesa nenhuma. Se o réu ele quer trazer todas as outras hipóteses de defesa, o que é aconselhável, porque caso o juiz não acolha uma, ele já trouxe uma segunda. Caso o juiz não acolha a segunda, ele já trouxe uma terceira hipótese de defesa que o juiz poderia, né, acatar e levar a uma extinção do processo em favor, né, em seu favor, em favor do réu. Então ele deve trazer também na contestação as defesas de mérito. Neste nosso exemplo, ele traria todas as defesas. Ele poderia negar o fato constitutivo do direito, dizendo que não teve culpa pela batida do veículo, né, que aquela alegação do autor de que a batida se deu por culpa do réu, ele vai negar esse fato, tá? Então ele está negando na defesa de mérito a própria Constituição, o próprio fato alegado, né? Ele poderia também já trazer uma tese de defesa atacando o direito propriamente dito, então também uma questão de mérito, tá? Alegando então que não haveria direito à indenização porque não houve dano, tá? Então ele traria a questão da inexistência do dano também como uma defesa de mérito. Ele pode até dizer, olha, a culpa pela batida foi até minha. Então ele não nega o fato, né? Mas ele nega a consequência jurídica, que seria o direito à indenização, uma vez de que não houve dano algum, né? O fato da batida não desencadeou um dano material ou um dano passível de ressarcimento, de responsabilização por parte do réu, né? Então ele também traz uma segunda defesa de mérito. Ele traz uma primeira atacando o fato, mas depois dizendo, olha, na remota hipótese do juiz entender que eu tive culpa pela batida, ele já traz a defesa de mérito, né? A segunda tese de defesa, que seria dizendo, por exemplo, que não teria dano. E na hipótese de remota do juiz entender que houve dano, né? Ele traz também uma terceira defesa de mérito, que seria com relação à constituição do direito do autor, ou próprio direito, né, reclamado de uma indenização naquele determinado importe, trazido na petição inicial. O réu vai atacar a questão do valor da indenização, né? Ele vai poder dizer, olha, o fato, não nego o fato,
não nego ao direito a uma indenização, né? Mas o próprio valor da indenização é que eu contesto, acho que não é justo, não é apropriado, a indenização deve ser um valor menor. Né? Ou continuando naquele exemplo que a gente vinha dando, ele nega o fato nas defesas, na primeira defesa de mérito, dizendo que não teve culpa, mas subsidiariamente, caso o juiz afaste essa hipótese, que é da sua preferência, ele traz uma defesa subsidiária, né? Alegando lá nessa tese de que se o juiz reconhecer a culpa, que então não houve dano, tá? E que nessa remota hipótese do juiz entender que houve dano, ele traz uma outra defesa, um outro pedido subsidiário, né, de acatamento de outra defesa de mérito, de que o dano então seja considerado de menor monta, né, e a indenização seja fixada numa importância menor do que aquela reclamada pelo autor na petição inicial. Tá? Então, isso se dá por conta do princípio da eventualidade, a necessidade de alegar todas as defesas de mérito existentes, né, que porventura possam ser alegadas pelo réu no momento de se defender, no momento de apresentar a sua defesa, a sua contestação, ele deve então trazer todas elas nesse único momento, tá? Porque estaria preclusa a possibilidade de aditamento depois, ok? Da peça de contestação. E além do princípio da eventualidade, o princípio do ônus da impugnação específica também, né? Ele tem que pontualmente, e é outro fundamento, é outra base legal para minha defesa de mérito, tá? O réu, ele tem que atacar todas as alegações de maneira específica, todos os fatos de maneira específicos trazidos na petição inicial, tá? Se ele não faz, né, poderia importar o reconhecimento daquele fato como verdadeiro, poderia levar então à consequência jurídica pretendida pelo autor, tá? Então o juiz, ele no mérito, ele julgaria favorável ao autor, tá? E por conta aí do autor não ter contestado, não ter se contraposto, né, exercido contraditório com relação a um dos fatos alegados, né? Isso então, por isso então esse dispositivo também faz parte da base legal da defesa de mérito, ok? Ele deve alegar todas as matérias de defesa, ele que eu digo é o réu, e também deve atacar pontualmente todos os fatos alegados, para que no mérito daquele pedido o juiz não reconheça o direito reclamado, ok? Voltamos aí no próximo para falar mais um pouco a respeito dessa modalidade de defesa.